Fala aí, seus pagalanche. E aí, antes que eu me esqueça, se inscreve aí no canal, cara. Se inscreve aí pra ajudar a mídia independente. Segundou, hein? E tá começando mais um episódio da TV Pichote, o canal do mais fraco. Escrito e apresentado por mim, Gabriel Lima, gravado e editado pelo Fofão e que conta com a contribuição de pauta de Roberto Nascimento, a pessoa séria desse canal. Hoje, a gente vem com as notícias que a grande imprensa não quis dar. Sabe lá por que não quis, né? E graças a Deus a gente tem internet, cara. A gente tem alternativas aí do jornalismo, porque essa narrativa da grande imprensa aí tá difícil de encarar, hein? E nós da TV Pichote também estamos aqui, pequenos, mas destemidos. Vamos que vamos. A gente fala aqui, cara, da canalice da grande imprensa brasileira e fica até chato e repetitivo. Mas não tem como, cara. Não tem como não falar sobre esse assunto quando a gente tem uma denúncia de um escândalo de corrupção na semana passada e não tem nada. Tem um silêncio absurdo, um silêncio pavoroso da imprensa brasileira sobre o assunto. O tratamento diferenciado que a imprensa brasileira dá aos corruptos que são aliados ao seu projeto reacionário é intragável, né, cara? A prova disso é a repercussão quase nula na imprensa do depoimento do ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, que acusou o atual senador da República, Sérgio Moro, o juiz corrupto, boca de sacola, de tentar extorquí-lo em 5 milhões de reais, em troca de favorecimentos nos processos da Lava Jato. Quer dizer, uma denúncia que coloca o nosso príncipe do combate à corrupção em situação complicada aí, hein? Mas a imprensa, como de costume, falou muito pouco ou quase nada sobre o assunto envolvendo aí o Sérgio Moro. E no pouco que falou, foi para dar aquela famosa passada de pano pro Marreco e a Conja. O Intercept Brasil, veículo responsável por desmascarar a farsa da Lava Jato, do seu juiz corrupto e dos seus procuradores corruptos, falou sobre isso. Vamos ver aqui a coluna do João Filho sobre a repercussão que a Folha de São Paulo deu ao caso de corrupção envolvendo Sérgio Moro e a sua cônjuge Rosângela Moro, deputada federal. Ele diz o seguinte: a manchete trata como um gesto grandioso a recusa de Moro ao que ele chama de odioso privilégio, que é o foro privilegiado para políticos eleitos. Trata-se da mais pura demagogia, já que não cabe ao investigado a escolha do foro, mas sim ao STF. A Folha sabe disso, mas parece fazer questão de recolocar o ex-juiz no altar da moralidade nas letras garrafais. O juiz que corrompeu o sistema judiciário brasileiro para perseguir os seus adversários políticos segue sendo tratado como a última Coca-Cola do deserto na ética da vida pública. Vergonhoso como a imprensa brasileira passa pano pro marreco, né? Mas vamos aos fatos. O ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, encaminhou uma denúncia à 13ª Vara Federal de Curitiba, acusando o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol de tentar extorquí-lo em 5 milhões de reais, em troca de penas mais brandas no processo da Lava Jato. Caralho, velho. Esse aí é o guardião da moral e da ética, segundo a imprensa brasileira. Segundo o Tacla Duran, o juiz Carlos Zuccolotto, então sócio da cônjuge Rosângela Moro, teria pedido 5 milhões em troca de facilidades nos acordos de delação premiada no processo da Lava Jato. Olha aí, o cara que, segundo a imprensa, virou o ícone de combate à corrupção no Brasil, pedindo 5 milhões para favorecer um investigado na Lava Jato. Piada, ô Sérgio Moro, você é uma piada. Além de você ser um juiz medíocre, incompetente e fascista, você é uma piada, cara, você é corrupto. Agora a Folha de São Paulo acha que engana quem, hein? Quem que vocês acham que vocês são, cara? Que papel vergonhoso, cara. Que papel vergonhoso ficar protegendo esse corrupto fascista que é o Sérgio Moro. Mas vamos ver aqui a diferença no tratamento que a Folha de São Paulo dá ao corrupto Sérgio Moro e ao tratamento que ela deu ao presidente Lula. Eu dei uma olhada aqui no acervo da Folha e vi todas as edições desde o dia em que o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou a denúncia ao STF, até o dia em que o então juiz Sérgio Moro acatou a denúncia e tornou o presidente Lula réu num processo de cartas marcadas. Exatamente, um tribunal de cartas marcadas. Porque na realidade, o presidente Lula nem deveria ter se tornado réu, porque a única coisa que o Sérgio Moro tinha até então contra ele era uma delação do Delcídio, e que não tinha prova nenhuma. Só a palavra do Delcídio foi suficiente para o juiz acatar a denúncia e tornar Lula réu. Então, desde o dia 20 de julho de 2016,
que é o dia que a imprensa noticiou a tentativa do Delcídio Amaral impedir a delação premiada do Nestor Severo, ex-executivo da Petrobras, até o dia 20 de setembro de 2016, que foi quando o corrupto Sérgio Moro acatou a denúncia e tornou o Lula réu. Foram 3 meses de repercussão ampla e diária todos os dias no jornal. Foram 3 meses de ampla e diária repercussão na imprensa. 3 meses. Essa mesma imprensa que se calou diante o escândalo do Sérgio Moro na semana passada e não soltou uma nota de rodapé, passou 3 meses levando como verdade absoluta o depoimento de alguns delatores e acusando, difamando e tentando destruir a reputação do presidente Lula diariamente nos jornais. Quer dizer, um peso e 2 medidas. Para Moro, que é amiguinho, nenhuma nota de rodapé. E para Lula, uma campanha ostensiva para destruir a sua reputação, mesmo com o depoimento do senador Delcídio do Amaral, que só tinha a palavra dele, não apresentava uma prova, não apresentava nada. Sendo que agora, o depoimento do Rodrigo Taca Duran, ele traz gravações, documentos, vídeos e áudios que comprovam que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, através do sócio da Rosângela Moro, tentou extorquí-los através de benefícios no processo. Pois é, de todas as edições da Folha de São Paulo, do dia 20 de julho de 2016 até o dia 20 de setembro de 2016, o Lula aparece como destaque em todas as edições. Não tem uma edição sequer que não aparece uma denúncia mentirosa contra o presidente Lula. Foi um papel determinante nessa farsa que foi a Lava Jato na condução da opinião pública. O Jornal Nacional, que é o telejornal de maior audiência no Brasil, a mesma coisa. Diariamente promovia um ataque à reputação do Lula. Quem acompanhou as notícias da Lava Jato na época pode comprovar isso. Todos os dias o Jornal Nacional trazia alguma coisa, alguma novidade sobre o processo da Lava Jato que tentava incriminar o presidente Lula. Foi um espetáculo midiático. A imprensa, na época, deu como verdade absoluta o envolvimento do presidente Lula nos casos de corrupção da Petrobras. O que depois as investigações mostraram que não tinha realmente nada que pudesse incriminá-lo ou condená-lo. A única coisa que tinha era a delação ou de político corrupto, de dirigente corrupto da Petrobras, ou de executivos das empreiteiras que estavam praticamente sob tortura. E é tortura mesmo, sem exagero. Por isso que o método do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol é um método fascista. O ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino Alencar, em uma entrevista ao documentário Amigo Secreto, da diretora Maria Augusto Ramos, narra a pressão que ele sofreu por parte dos procuradores para dar um depoimento na delação premiada que incriminasse de alguma maneira o presidente Lula. Segundo ele, os procuradores não aceitavam qualquer acordo de delação que não trouxesse algo para incriminar o presidente Lula. O resto da história a gente sabe como termina. A Lava Jato foi desmascarada, foi comprovada que havia uma armação para impedir o presidente Lula de disputar a eleição e para perseguir a sua reputação. Foi um tribunal de exceção, onde não havia espaço para ampla defesa. Ainda bem que não deu certo, né? Mas é isso, o que me deixa indignado é o tratamento diferenciado que essa imprensa, Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, os grandes jornais, o Jornal Nacional, que diariamente tentavam difamar o presidente Lula sem nenhuma prova, não solte uma nota de rodapé a respeito do Sérgio Moro. Trata com um silêncio ensurdecedor, não tem nada. O cara foi acusado de tentar extorquir um advogado envolvido no processo que ele com os procuradores conduzia em 5 milhões de reais e ninguém fala nada sobre isso. É esse o tratamento que a imprensa comandada por magnata engravatado dá aos seus corruptos de estimação. Ainda bem que esses veículos estão cada vez mais derretendo a sua credibilidade e vão se criando cada vez mais espaços para um jornalismo realmente independente, fora dos tradicionais meios de comunicação. A segunda manchete, que deveria, mas não apareceu na imprensa nessa última semana que passou, é a seguinte: governo Lula forma maioria na Câmara dos Deputados. É isso, a notícia é essa. Com a bancada dos republicanos passando a integrar um bloco com o MDB e o PSD, o governo conseguiu a maioria. E isso veio exatamente no mesmo dia em que a equipe econômica do governo Lula apresentou o arcabouço fiscal. O fato é que o governo, através de uma articulação política, conseguiu dividir o Centrão, rachou o Centrão e trouxe parte dele para sua base aliada, impondo uma derrota política ao presidente da casa, Arthur Lira.
O problema é que a imprensa quer insistir em uma narrativa de conjuntura política desfavorável ao governo, repetindo 1000 vezes, como um jargão, a frase que o Arthur Lira falou numa entrevista lá para Miriam Leitão, que o governo não tinha base aliada para aprovar nenhum projeto na Câmara. Pô, eu assisti essa entrevista aí do Arthur Lira para Miriam Leitão e, cara, foi constrangedor. A Miriam Leitão quase chorou de emoção quando ele falou isso aí. É uma obsessão que a grande imprensa tem com Lula que é inexplicável. Não sei, tem que ver aí do ponto de vista da psicanálise para conseguir entender. Eles querem de todo jeito narrar que a conjuntura política é desfavorável pro Lula no parlamento. Sendo que aí, ó, os fatos mostram o contrário. A base aliada do governo hoje na Câmara, levando em consideração a ida da bancada do Republicanos para esse novo bloco, é de maioria. E a gente sabe também que esse processo para formar a maioria no Congresso Nacional, ele leva tempo e articulação política pesada. Mas qualquer analista político que se prende aos fatos sabia que essa previsão da formação da maioria pelo governo aconteceria mais cedo ou mais tarde. E se confirmou semana passada, antes dos 100 dias. O fato é desde a semana passada, o governo já pode contar com a maior bancada na base aliada. Para o desespero da imprensa brasileira que até agora fez a egípcia, né? Fingiu demência, não falou nada, mas vamos aí, vamos ver até quando. E por último, mas não menos importante, puta, essa aqui é A imprensa tem praticado de novo um contorcionismo de ideias e retóricas para não assumir a popularidade do Lula. É inacreditável, cara, é isso. Tem que ir pro campo da psicanálise para tentar entender essa obsessão. Esse fim de semana, cara, desde sexta-feira, sábado e domingo, foi um show de horror na imprensa. A Folha de São Paulo brigando com os próprios dados do Datafolha para não assumir que o Lula tá com uma boa popularidade. Pesquisa do Datafolha para avaliar os 3 primeiros meses do governo Lula trazem os seguintes dados. 38% considera o governo ótimo e bom. 30% considera regular. E 29% considera ruim ou péssimo, 2% não souberam ou não quiseram opinar. Nesse último indicador, que mede a desaprovação, ou seja, o percentual da população que considera ruim ou péssimo, o governo Lula empata com o ex-presidente genocida Jair Bolsonaro. Isso é um fato. Entretanto, no indicador que traz as avaliações positivas, o governo Lula bate mais um recorde, de popularidade. Essa avaliação do presidente Lula é a segunda mais bem avaliada da história, desde que os institutos passaram a fazer esse tipo de pesquisa para avaliar a popularidade dos governos nos 3 primeiros meses. Então, isso aconteceu no governo Collor. Então, comparando todos os presidentes da República, desde o governo Collor até hoje, o presidente nessa avaliação tem o segundo maior percentual de aprovação, só perdendo para ele mesmo, no mandato de 2007 a 2010. A pesquisa, cara, comprova aquilo que a gente já sabe, que Lula é o político mais popular do Brasil e um dos líderes políticos mais influentes do mundo, para o desespero da imprensa. Resumindo, as 3 notícias que a imprensa não quis dar na semana passada e até hoje de manhã no jornal não tinha falado nada sobre. Primeiro, Sérgio Moro e Rosângela Moro envolvidos em escândalo de corrupção, que tentou extorquir de um investigado da Lava Jato 5 milhões em troca de favorecimentos no julgamento. Ou seja, vender sentença. É isso que o corrupto tentou fazer. Segundo, o governo federal constituiu maioria na Câmara. Ponto. Não tem o que discutir, são números, são fatos. Nesse fato, existem idiosincrasias ali entre os deputados, então nem sempre vão se votar em bloco, totalmente contra ou totalmente a favor do governo. Mas o fato é que, institucionalmente, formando esse novo bloco, o governo tem uma base aliada maior do que a oposição. Terceiro e último, Lula é o político mais popular do Brasil desde a redemocratização. E o seu governo consegue ter os maiores índices de aprovação contra qualquer outro que já ocupou a presidência da República. Para o desespero dessa imprensa que tem uma questão aí, de ordem, sei lá. Sobre os jardins da cidade, urino pus. Me extravio na Rua da Estrela. Escorrego no beco do precipício. Me lavo no ribeirão, mijo na fonte do bispo. Na Rua do Sol me cego, na Rua da Paz me revolto. Na do comércio me nego, mas na das hortas floresço. Na dos prazeres soluço, na da palma me conheço, na do alecrim me perfumo, na da saúde adoeço, na do desterro me encontro, na da alegria me perco, na Rua do Carmo berro, na Rua direito erro, e na da aurora adormeço. Acordo na zona, o dia ladra, navega enfunado e azul.
Aí, li o trecho aqui, ó, do poema Sujo, do nosso grande poeta Ferreira Goulart. O trecho fala por si mesmo, né? Obra importantíssima para a poesia brasileira e para a poesia em língua portuguesa. Técnica impecável, domínio absoluto da linguagem poética aqui, ó. Prosódia, ritmo, musicalidade, enfim, belo demais, foda demais, texto de muito fôlego poético, não tenho o que falar. Ferreira Goulart manjava das coisas. Eu tô aqui com a edição da José Olímpio, mas você deve achar aí na internet facilmente para ler. Poema Sujo de Ferreira Goulart é a indicação cultural de hoje. Então, até amanhã, ou não.